americana nem que amarrado. Né? Eu também vou emendar uma pergunta para o Furtado, porque eu tenho dito reiteradas vezes aqui nesse programa, eu e a Verônica já escrevemos isso no jornal, em artigo no jornal, e há um silêncio geral e absoluto com relação ao sim dado pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa e pelo deputado Mourão a extinção, a aprovação da reforma tributária e a extinção do ISS, que tira R$1 bilhão da Prefeitura de Santos, e a única voz lá da Prefeitura de Santos que se rebelou contra isso foi o secretário da Fazenda, mas nessa altura do campeonato acho que já até pediram para que ele fique calado, mas eu vou ficar reforçando, porque nós temos os vídeos dele falando desse, inclusive usando esse termo que foi usado aqui, negociata, certo, no Congresso Nacional, e eu estou esperando um pronunciamento oficial do prefeito Rogério Santos, do prefeito Ademário, que vai ser prejudicado também lá em Cubatão e tal, e das câmaras municipais, que coloquem essas coisas em discussão, mas não façam que nem fez o Jornal da Aula, só trazendo chapa branca, ou seja, traz para um debate, certo, o próprio autor do projeto, ora, tá? Todo mundo sabe o que representa o Bernardo App e o que ele pensa, está lá consignado no projeto. Agora, os efeitos disso, eu estou aguardando, certo? Uma manifestação aí dos poderes constituídos. Cerca de 1 bilhão, se a gente considerar o ISS e também parte do ICMS. E ainda perde no ICMS também, mas eu já só por aprovar. Veja bem, o Furtado se lembra disso, ele é vereador há muito tempo. O próprio ex-prefeito Paulo Alexandre, enquanto prefeito, aumentou o ISS da área portuária de 3 para 5. Eu, quando secretário do Beto Mansur, reduzimos de 5 para 3. Eu, inclusive, fui nesse debate. Ele dizia que não, que era imprescindível o ISS e tinha que aumentar porque era 5 em todo o restante do país. Certo? Aí, de repente, este mesmo parlamentar, ex-prefeito, depois de passar 8 anos, vota sim com aquilo que é contra o próprio patrimônio. Eu fico me perguntando como é que ele vai vir a público nas próximas eleições e explicar que causou um prejuízo de R$1 bilhão para o município. E o que é pior, como é que o município vai sobreviver, certo? Porque quando eu falo de R$1 bilhão, tem 250 milhões que são da área da educação, certo? Tem 150 milhões que são da área da saúde. Ele vai ter que explicar. Certo? Isso por quê? Por causa dos belos olhos do Geraldo Alckmin, certo? A quem ele faz, certo, sala todos os dias, seu padrinho político. Então, essas explicações vão ter que ser dadas. Uma delas já foi feita uma resposta aí, infelizmente, aí dessa forma deselegante que tiraram o Márcio França do jogo, certo? Com todas as restrições, e eu repito aqui, o Furtado, e não há discordância na gente, eu sempre disse que o Márcio França é um excelente articulador político, certo? Como gestor eu tenho minhas dúvidas. Eu vou tentar ser rápido, vou começar pelo fim, né? Primeiro, quando o Beto, né, deu aquela colher de chá para o empresariado portuário, o sistema portuário, né, passava por uma crise e era necessário fazer aquela redução, eu lembro disso, né? E o Beto fez. Já não existia. Hoje, quando a gente alterou a legislação na Câmara, a realidade já era outra, né? O mundo portuário nunca ganhou tanto dinheiro que nem tem ganho nos últimos tempos. Mas só uma lembrança, né? Furtado, nós fizemos isso, mas em contrapartida, certo? Entramos na justiça para cobrar o IPTU dos arrendatários, que 20 anos depois o Supremo deu o veredito e o prefeito Paulo Alexandre disse que foi ele que ganhou a causa, né? Porque a causa só se ganha quando sai a sentença. Só quando transita em julgado. Bom, e voltando à reforma tributária, né? Eu sou jornalista, né? Eu sou bacharel em jornalismo, porque nunca exerci profissionalmente jornalismo, mas escrevo, né? Então eu me considero jornalista e tenho o jornalismo, né? E agora não precisa de diploma também. Agora né? Nem está precisando mais de diploma, né, meu? Mas eu me considero um jornalista na prática também, talvez pelo espírito crítico, pela visão clara do que deva ser um jornalista e um profissional de imprensa, né? Mas é uma matéria extremamente polêmica.
extremamente polêmico. Eu não domino esta matéria, o Rodolfo domina sim, né? É um estudioso, né? Eu não domino. Eu tenho muitas dúvidas com relação à reforma tributária. E eu não gosto muito de botar a minha colher, eu li para burro. Eu li. Você nem imagina o que eu li a respeito, né? E na realidade, as ciências exatas não são o meu fraco, né? A economia não é o meu fraco. Enfim, e eu não gosto muito de opinar sobre aquilo, né, que eu não tenho um mínimo conhecimento, o mínimo ambiente para percorrer aquele tema. Mas, né? vereador, ele deu uma sugestão. Você tem a prerrogativa de convocar ou de formar uma comissão na Câmara Municipal, promover debates. Eu me disponho a ir lá debater com quem quer que seja. Agora, certo? Porque a gente precisa esclarecer a opinião pública antes que seja tarde demais. Agora, o Rogério, ele tem, com relação ao Rogério, né, eu tenho visto ele dizer o seguinte: ele sabe que tem uma série de problemas, mas ele defende como é que se diz? E acha necessário para o Brasil, né, que ocorra, né, a reforma tributária. Ele entende que é importante, né, enfim, há muitas dúvidas com relação a essa questão, né, né, pelo que eu entendi um pouco da reforma, né, nós vamos viver muito de repasse, né, porque vai ser centralizado as arrecadações, né, pelo menos é o que se vê em alguns, né. Enfim, eu ainda tenho muita dúvida. Né, e a ideia, tenho conversado muito com o nosso secretário né, aliás, eu gosto muito dele, do Leocádio. E é uma pessoa muito competente. É um cara muito dedicado, muito competente, na minha opinião, um dos melhores, se não sei, é difícil dizer o melhor, né, mas um dos melhores secretários do prefeito, né? Um cara muito... E é um servidor de carreira, né? Sim. Isso é muito interessante, a gente tem um servidor de carreira sendo reconhecido e desenvolvendo um grande trabalho, né? Era isso. Vereador, tem uma outra pergunta do Cornelius King aqui,